Fala, galerinha da Jubacad, estamos aqui mais uma vez na nossa live, no Jubão em Casa. Então espero que você possa ter uma noite abençoada e que nesse momento que vamos estar orando ao Senhor, pedindo direção a Ele, você junto conosco, faça essa oração. Senhor, obrigado, Pai, obrigado por essa noite, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui e podendo, Senhor, fazer esta live para falar da Tua mensagem, para discutir sobre assuntos que são tão relevantes hoje no mundo que vivemos, Pai. Sabemos, Senhor, que estamos vivendo em uma época de pandemia, onde não estamos podendo nos reunir nos nossos templos, Pai, mas eu peço ao Senhor que no momento certo, Pai, possamos voltar a cultuar ao Senhor, Pai, possamos voltar a nos reunir e buscarmos estar em comunhão junto com os irmãos, Pai. Senhor, que o Seu Espírito Santo esteja na direção dessa live, Pai, e que possamos ter uma noite maravilhosa, porque tudo é para a Tua honra e para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus, amém. E vamos começar louvando ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus e sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou nisso. Isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não me esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. É tudo, só vivo pra você. Eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar nas minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Continuando ainda em espírito de adoração, louvando e agradecendo a Ele. Vamos louvar ao Senhor ainda com Eu Sou Grato. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo
eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Senhor, obrigado, Pai, por esses louvores que entoamos a Ti, Pai. Que possamos a cada dia mais nos quebrantar na Sua presença, entendermos, Senhor, quem Tu és nas nossas vidas, Pai. Pois por um amor tão grande, Pai, o Senhor mandou o Seu Filho para que morresse pelos nossos pecados aqui, Pai. Senhor, eu venho pedir por esse momento que vamos ter, Pai, que esse momento possa ser bênção na vida daqueles que vão ouvir. Senhor, abra as nossas mentes e os nossos corações para entendermos, Senhor. Obrigado, Deus, por essa live mais uma vez, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, pessoal. É bom estar aqui com vocês de novo, vocês que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer você que está nos acompanhando aqui e que
essa conversa que nós vamos ter hoje seja muito edificante, que possa transformar as nossas vidas, que a gente possa ter um novo entendimento a partir dessa conversa. E eu quero agradecer, hoje nós estamos aqui com a Val, que é policial militar, é sargento da Polícia Militar, é psicóloga, já tem aí 24 anos atuando na Polícia Militar, os últimos 4 dando cursos dentro da polícia mesmo. E ela é palestrante também, tem falado em várias igrejas sobre diversos temas. Só que hoje, em específico, a gente vai conversar. Bom, eu não vou falar sobre o tema, embora quem já viu o post já sabe. Mas eu queria antes ouvir, Val, de você, as suas considerações. O que eu não falei? Que você falasse um pouco de quem você é esposa, de qual igreja que você é membro. Fala um pouco aí, filho, ambienta a gente no seu contexto, por favor. Graça e paz, pastor, e a todos que estão aí acompanhando. É um privilégio, né, na verdade, estar aqui, ter recebido esse convite, estar com vocês. Como o pastor, ele comentou, sou policial militar, né? Sou mãe, sou filha, sou esposa. Meu esposo é o pastor Pedrosa, que eu acho que os irmãos conhecem bem, né? E sou psicóloga, né? Me formei também, antes de fazer psicologia, pastor, um curso de aconselhamento bíblico na Teológica de Campinas. E, na verdade, eu comecei a ter paixão pela saúde emocional a partir desse curso de pós-graduação de aconselhamento bíblico, não é? Quando eu fiz lá atrás, a minha primeira graduação foi Direito. Então eu tive aula de Criminologia. Em Criminologia também já tinha despertado, de certa forma, um olhar, o porquê as pessoas se comportam da forma que elas se comportam, não é? E depois que eu terminei essa graduação, eu fui fazer essa pós em aconselhamento bíblico, foram 3 anos, e a partir daí eu tive um interesse muito grande em me dedicar à saúde mental e desenvolver nesse estudo. Encerrei uma pós recentemente, e eu acho que quanto mais você estuda o ser humano, mais dá aquela sensação de eu preciso mais, porque o ser humano é algo complexo mesmo, como o assunto de hoje, né? Que é uma questão multifatorial. Não é tão simples a gente pontuar isso, não é? Mas é algo bem existente. Então é um pouquinho de mim. Legal, muito bom. Já que você já entrou no assunto, sem falar, né? Então vou emendar a primeira pergunta. A gente vai falar aqui, a gente já falou sobre questões raciais que a gente teve recentemente, um policial agindo lá e acabando matando uma pessoa, que no caso era um negro, e aí despertou o mundo inteiro, teve uma enorme audiência isso. Depois nós começamos a observar que algumas coisas, depois da pandemia, começaram a se tornar ou mais frequentes, ou nós voltamos o nosso olhar para essas coisas, enfim. E aí a gente quer abrir esse espaço exatamente para conversar sobre esses assuntos. A gente não está aqui para vir com opiniões prontas, mas junto com a experiência do entrevistado, junto com aquilo que Deus tem feito principalmente na vida de vocês. Então a gente falou sobre famílias, as questões do divórcio aumentou bastante. A gente falou também do ponto de vista dos policiais, como o policial é isso que a sociedade acha que é. Será que são todos vilões, são bonzinhos? E o Pedrosa, que é o seu marido, falou muito bem aqui, esclareceu muita coisa, foi muito bom. Só que hoje a gente quer falar sobre um outro assunto que também a gente entende que, pelo menos nos noticiários, e aí eu acredito que você vai nos ajudar muito com essa conversa, é a questão da violência doméstica. O quanto as mulheres, ou de repente crianças também, estão sofrendo violência por parte do homem. Então eu queria já abrir com você uma primeira pergunta. O quanto essa pandemia piorou essa situação ou não? Será que foi porque a gente deu um pouquinho mais de atenção
depois da pandemia para esse tema. Eu queria ouvir de você qual a relação da pandemia com a violência doméstica. Sim, realmente, falando em violência doméstica, a gente pode abrir um leque bem grande em falar que a violência doméstica, ela engloba a violência contra as crianças, contra idosos e contra a mulher, né? O caso específico aqui, vamos focar mais na situação da mulher, né? A violência contra a mulher, mas realmente tem uma ligação do momento que nós vivemos, que é um momento totalmente atípico. Eu estou com 43 anos, né? E a gente tinha experimentado isso só no banco das escolas, estudando história. Então, a gente estudou a gripe espanhola, então a gente percebia isso de uma forma muito longe da gente, não é? E hoje nós estamos vivendo algo totalmente diferente, ao qual nos foi tirado tudo. Então, realmente, é fato que houve uma alteração nas questões emocionais das pessoas, nos lares, não é? E é importante a gente pensar também que antes disso tudo, a questão da violência contra a mulher no nosso país é algo evidente, ao ponto que é nítido a gente perceber que constantemente o Estado, vamos dizer assim de uma forma mais ampla, ele vem emitindo normas, a Lei Maria da Penha, ele vem enveredando esforços para tentar reduzir a violência contra a mulher. Então já era um problema real, já existia no nosso meio. Mulheres sendo mortas, mulheres sendo agredidas, porque quando a gente fala em violência, a gente tem que pensar em vários tipos de violência, né? Desde a agressão física, quanto a psicológica. Porque quando você falou aí de ampliar um pouco, porque quando, pelo menos para mim, a sensação que eu tenho é só a violência física, mas aí continua, tem muito mais do que isso, com certeza, né? Tem a violência psicológica, que os efeitos dela é tão quanto uma violência física, né? Ela incapacita, ela adoece, a repercussão disso ela é muito ampla, não é? E essa questão de violência doméstica, ela é uma questão também de saúde pública, inclusive. Não é? Que precisa, inclusive, ser notificada para que, vamos dizer, os órgãos responsáveis consigam, de certa forma, implementar, não é, algum tipo de assistência em determinados locais ou para determinadas situações, para que essas pessoas elas tenham auxílio, não é? E o que acontece com a questão da nossa pandemia, do Covid, não é? Tirou tudo o que nós tínhamos, tudo no sentido assim, nós precisamos distanciar um do outro, vamos ficar em casa, limitou o nosso contato social. E para muitas mulheres era uma forma de ela se comunicar, dela conseguir ajuda. E o que acontece? Então, falar que a violência aumentou, isso é fato. Mas eu estava fazendo um curso, inclusive pela Fiocruz, e eu achei interessante o comentário. Muitas vezes essas ocorrências, elas não estão sendo registradas, mas os órgãos que auxiliam um momento de socorro, por exemplo, uma mulher ligar 190, um 180, uma ligação no CVV, vinculado a essa problemática, ela tem aumentado, da violência doméstica. A questão, inclusive, a gente percebe isso em divulgações da mídia, não é? Feminicídio, mulheres sendo mortas, né? Então, é um problema bem amplo, multifatorial, que são vários os fatores culturais, circunstanciais, não é? E o que acontece nesse momento? As pessoas têm que ficar mais em casa, não é? Então, mudou toda uma rotina. E muitos lares já havia um certo comprometimento nesse convívio, nesse relacionamento interpessoal, entre marido e mulher, entre pais e filhos, não é? Entre os cuidadores dos idosos. E as nossas emoções, elas ficaram mexidas com essa pandemia. Então nós tivemos, todos nós,
isso de uma certa forma, nós tivemos que administrar as nossas ansiedades, as nossas frustrações, pessoas que iam casar tiveram que adiar, os nossos medos, medo de perder alguém que eu amo, medo de me contaminar. Então, foi assim, uma onda de novidades ao qual, talvez, a gente nunca via. Ninguém o ano passado, estava em dezembro, sentou para fazer os projetos de 2020, falou assim, bom, na época vai ter um Covid, o ano que vem, uma pandemia, então foi algo que nos pegou de surpresa, foi o inesperado. Pessoas que estavam desprovidas de uma construção, de um estado de resiliência, elas estavam mais fragilizadas diante dessa situação atual. Então é fato mesmo, porque a convivência ela passou a ser mais domiciliar. Então, as emoções não controladas, elas acabam desencadeando com uma maior proporção, muitas vezes, em uma violência. E muitas vezes uma violência psicológica, é o jeito de falar, é o jeito de eu me comportar, não é? Que aí as pessoas acabam tendo mais o contato uma com outra. Eu acredito que tem famílias que talvez elas estão se descobrindo agora. É triste a gente falar isso, Nossa, mas isso é triste a gente falar isso, mas nós temos uma vida muito dinâmica, muito cheia de atividades, muitas coisas para serem feitas, e a gente muitas vezes evita esse contato. Eu evito o contato com meu filho, porque ele é bem arteiro, vamos dizer assim, em casa, então assim, eu mando ele para a escola, eu vou para a academia, eu fico sossegada, nesse período, é bom para nós. Só que agora que eu tenho que lidar com isso? Com essa criança que talvez eu tinha uma maior facilidade em lidar com ela, porque eu não entrava em contato com a dificuldade que às vezes eu tinha de administrar esse meu relacionamento com ele. Agora com o cônjuge, da mesma forma. Talvez já havia uma frustração ali, quando já não estamos falando de casos crônicos de violência, onde já havia, de fato, essa realidade dentro daquele lar, não é? E a pandemia ela só veio dar aquela reforçada, deixar mais evidente as vivências dessa violência, ou física ou Você está falando verbal. aí, essa questão da violência sempre existiu, né? Foi o que você disse e eu também acredito. E que por causa da pandemia, as emoções e os nossos sentimentos se afloram, ganham uma potência maior e, portanto, a consequência sempre, o desencadeamento disso acaba aumentando a violência. Eu me lembrei de um fato aqui, de uma violência que não era uma violência física, mas o homem chegou de madrugada na casa, num apartamento, e eu não sei bem da história se ele estava alcoolizado ou coisa parecida, mas pôs a esposa e a filha de 10 anos para fora do apartamento, isso 2, 3 horas da manhã. Elas tiveram que descer até a área de lazer do condomínio e arrumaram um cantinho para terminar a noite ali. Então isso, para mim, é uma baita violência isso. Ele não tocou nelas, mas é uma baita violência. Imagina como foi para uma criança de 10 anos passar ali 3, 4 horas até amanhecer numa situação dessa. E aí eu queria emendar com esse comentário essa minha segunda pergunta. Você como policial ou como palestrando em várias igrejas, sendo esposa de pastor, lidando com pessoas o tempo todo, né? Tanto na profissão quanto na área ministerial, quais casos que você poderia comentar com a gente aqui, para trazer para a gente um pouco mais de clareza do quanto isso é realmente grave? Porque a sensação que eu tenho é que assim, algumas pessoas, não todas, sabem de violência porque assistiu lá um dia o Datena,
ou assistir um programa desses, acontece lá em tal lugar. Mas, na verdade, está bem mais perto do que a gente pensa. E daí eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Não, isso aí é fato. Pastor, eu gostaria de mencionar assim, eu acho que o ser humano, ele tem que pensar um pouco na condição dele como ser humano e como eu devo me relacionar com o outro. A impressão que eu fico é que a nossa sociedade, ela produz muitas pessoas autocentradas, não é? Que pensam muito no eu, no meu bem-estar. E esses relacionamentos interpessoais, eles estão com comprometimento, não é? Então, esse tipo de violência durante a minha carreira é uma das maiores ocorrências, muitas vezes chamados que a gente tem no 90, ao qual muitas vezes a gente vai com a viatura atender, a gente chama que é o tal de desinteligência, né? A gente chega lá, são casais, que eles não conseguem se comunicar de forma adequada, ter uma assertividade sem ser agressiva. E precisa que o Estado esteja naquele meio para mediar aquele conflito. Então, isso é muito sério, porque assim, a gente tem que pensar que há um problema de comunicação muito grande entre as pessoas, não é? E isso com foco no lar, mas muitas vezes a repercussão é em todos os ambientes ao qual essas pessoas vivem. Então a gente vive hoje um trânsito de estresse, a gente vive pessoas que brigam por causa de time, brigam por questões ideológicas. Então eu preciso colocar, falta empatia. O ser humano está faltando esse olhar o sentimento do outro com a ótica do outro, independente se eu gosto ou não. Está faltando esse olhar que ele é importante porque ele é ser humano, ele existe. Porque quando eu falo algo mais agressivo, eu coloco aquele ser humano numa inferioridade, automaticamente, sem eu me perceber, eu estou me colocando num patamar superior. E existe uma condição que nos iguala, que é a humanidade, independente de quem nós somos. E isso é fato, esses atendimentos ao qual muitas vezes a gente percebe essa violência familiar, verbal, que começa na simples comunicação, que muitas vezes você está de fora, quando você ouve um, ouve outro, você tem que primeiro separar essas partes e falar, olha, peraí, vamos ouvir primeiro o que o outro tem para dizer, o que você acha disso? Vamos pensar como daria para a gente, porque ele está sentindo isso. Independe se eu acho que está certo ou não, tá bom, ele está sentindo. Vamos tentar fazer ele olhar por uma outra ótica, e como eu posso fazer o ser humano olhar uma questão por uma outra ótica, sem ser agressivo? Então é evidente, na questão ministerial, a gente vê muitos, inclusive irmãos, pessoas que professam Cristo Jesus, que falam sobre amor, que tem o mandamento do amor. Essa questão de violência psicológica. Quando não tem a violência também física. Eu gosto de falar nessa questão ministerial, Deus ele é tão lindo, Ele nos colocou num patamar de igualdade, de cuidado, por mais que Ele atribuiu ao homem a liderança do lar, mas colocou a mulher como algo ali do lado para ajudar, mas quando Ele criou Adão, estava quem? Deus e Adão. Quando Ele foi criar Eva, o que Ele fez com Adão? Colocou Adão para quê? É lindo isso, gente, na Bíblia, porque essa criação agora, Adão, fica aí, meu filho, que agora esse relacionamento sou eu e ela. E criou a mulher. Quando a mulher, Adão acordou, já estava lá aquela beleza. Já estava lá aquela perfeição que era a mulher.
Aí Deus atribuiu a cada um seu papel e a Bíblia ela vem nos ensinando. Então, fica aquelas discussões, muitas vezes de irmãos de igreja, não quem pode mais, quem pode menos, nós nos completamos. E quando agora voltando, saindo da questão ministerial para falar da questão profissional, quando a gente não atende ocorrência de desinteligência, de pessoas que acabaram de sair de um culto. Precisa, ao meu entender, que com certeza que o meu entender está dentro da experiência a qual eu vivo, a gente se situar, olhar o outro no mesmo patamar. Se eu sou cristão, eu entender o que é esse amor. Todas as igrejas que eu vou, eu falo, se o nosso padrão é Jesus Cristo, na crucificação, ele sofreu, ele apanhou, foi maltratado, foi crucificado, e ele olhou e falou: Pai, explode todo mundo, porque eles não me merecem, eles não te merecem, não merecem o céu. Não foi isso. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu tenho que ter essa humildade como ser humano ou como cristão, de sempre olhar e falar: Pai, me ajuda, porque talvez eu não estou sabendo o que eu faço. Eu tenho muitas vezes, hipoteticamente, se meu marido é complicado, Pai, perdoe, talvez eu não sei, talvez o meu marido seja o meu ministério. Se perde isso. É muito mais fácil eu brigar, discutir, eu querer pôr o que eu acredito no outro, sem olhar para aquele ser humano e falar: eu quero construir algo diferente em você. Porque isso não é tão simples. Porque isso vai depender também de quem eu sou, de como eu me comporto, do meu exemplo. Eu vou ter que aprender a desenvolver o autocontrole. Eu vou ter que ter um relacionamento íntimo com Deus para que eu desenvolva algumas habilidades, para que eu possa me comportar com o outro e ele olhar para mim em qualquer determinado momento da vida dele e falar: meu, vale a pena essa mulher ou esse homem. Mas é mais fácil eu desistir, é mais fácil eu brigar, é mais fácil eu querer incutir no outro. Então, profissionalmente falando, essa violência ela existe. São muitas chamadas de desinteligência, marido e mulher, muitas brigas. Eu não penso igual você, você não pensa igual a mim, eu preciso do Estado aqui. E o Estado está lá mesmo, disponível para isso. Mas talvez esse casal, ele tem que olhar um para o outro e falar: meu, olha o ponto que nós estamos indo, da gente não conseguir mais. E como a gente fala para cristão que ele esquece do primeiro amor com Cristo, eu gosto de falar muitas vezes para casais: o que te motivou a amar? O que você lá atrás olhou para aquela pessoa e falou: meu, vale a pena, eu quero ficar com ela? Mas é um contexto, só puxando mais um gancho, quando eu falei que essa questão de violência contra a mulher era uma questão cultural, inclusive, que ela é multifatorial, e um desses fatores é cultura, uma cultura machista, fortalecida por vários fatores também, ao ponto de muitas vezes eu já ter chegado em ocorrência de discussão entre homem e mulher, e eu, quando chegava lá como autoridade, revestida de autoridade, eu perceber que aquele homem, ele me via como mulher e não como autoridade. É mesmo? Não, isso é muito interessante. É surreal até, né? E a gente precisa dessa sabedoria, inclusive o policial, porque muitas vezes a gente não está falando de um ladrão ou de um criminoso, a gente está falando de um desentendimento ali. E aquela pessoa, você vê que ele tem muito mais cultura dentro dele machista, que chega uma autoridade, ele não consegue. É isso que eu estou pensando. Separar. Chegou uma autoridade com a roupa, com todo o paramento de autoridade, e o cara
só porque ele viu uma mulher, ele, não, é uma mulher. Não, gente, o machismo chega a ser uma coisa absurda mesmo, assim, em níveis que, por esse lado, eu nunca tinha pensado. Não, eu já vivenciei várias vezes isso. De você já, sutilmente, você já logo percebe, não é? Que aquela questão daquela desinteligência, que ali existe um machismo enraizado, não é? E aí, muitas vezes, a estratégia, inclusive no atendimento, se você está com um parceiro masculino, é você deixar primeiro aquele homem, olha só, isso é estratégia. E por isso que eu falo que muitas vezes a gente atuar com o outro com estratégia, ela não é tão fácil. Porque naquele momento me pode gerar um sentimento, eu sou a autoridade, ele tem que me respeitar. Só que eu posso pensar também de outra forma. Eu preciso fazer esse homem chegar de outra forma. E eu preciso construir uma nova ideia nele. E olha, pastor, as experiências a qual eu já tive, ao qual a gente utiliza aquela estratégia do parceiro que é masculino, acolher aquela situação, conversar, e você como mulher se aproxima, e você depois, aí você vai percebendo que durante a ocorrência, ele já vai percebendo a autoridade. É muito interessante, mas isso você precisa fazer, você conquista investir. Essa autoridade, né? Você precisa. De forma estratégica, igual você disse, você vai. Mas isso que você falou, a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, nossa, isso... Porque eu preciso olhar para aquele homem, eu tô vendo um homem, por mais que ele esteja me olhando ali como não autoridade, eu sei que falta muito para ele ali. Então eu preciso ajudar a construir uma nova visão, que talvez ele construindo uma nova visão, vai ajudar naquele relacionamento. É muito mais do que a gente ser seco. A gente se fechar, não, é autoridade pronto. É fácil, a norma diz, é isso e pronto. Mas se a gente aprender que a gente tem que olhar para aquele ser humano, atribuir para ele um valor diferente, e é possível a minha presença ali construir uma nova impressão, um novo comportamento, um novo entendimento, eu acho que os resultados são muito mais eficazes, não é? Perfeito. O que você disse também é a questão do egoísmo, né? O ser humano é egoísta, autocentrado, você mesma disse, orgulho, nossa cultura, e o machismo, né? Se eu estou em casa... E falarmos que a nossa sociedade ainda não existe uma cultura, logicamente, né? Existe diferentes comportamentos, mas que existe um machismo. Quem estava dirigindo? Só podia ser mulher. As piadinhas, né? Que a gente gira em torno. É lógico que eu sempre falo que a gente tem que ver tudo de forma muito leve, né? A gente não pode entender piadinhas também, levar tudo, mas a gente tem que tomar cuidado com isso também. A gente precisa aprender a flutuar nessas emoções, né? Nessas emoções do que é brincadeira, o momento que eu vou brincar, ou talvez o momento que eu preciso instruir, porque às vezes aquela brincadeirinha, a pessoa está falando muito dela. É o que eu penso. E aí, eu tenho que também ter um autoconhecimento. O que eu quero nesse mundo? Eu quero construir pessoas melhores? Eu estou disponível para isso? Não é? Porque isso requer eu, como autoridade, chegar lá, muitas vezes, buscar uma nova estratégia para eu construir algo melhor. E não simplesmente fazer o que precisa, ou talvez o que deveria ser feito naquele momento, enfiar pela goela as coisas. Eu acho que falta um pouco de sensibilidade, de vivência, de reconhecer o ser humano com as limitações. Muitas vezes você vai pegar um homem machista, pega a história de vida dele, talvez a gente vai ter muitas informações o porquê ele pensa daquele jeito. Então é complexo a gente falar em assuntos assim. Agora, que a gente não pode permitir que uma mulher ela continue sendo violentada, que ela continue sendo psicologicamente diminuída, adoecida, não,
tem que haver intervenção. Inclusive, você já está começando a responder as perguntas que eu recebi aqui, ó. Que é, assim, pensando de forma prática, eu teria duas perguntas, mas já vou emendar com algumas que chegaram aqui, que eu acho que faz parte da mesma resposta. Homem e mulher estão brigando. Qual seria o ponto ideal para a mulher fazer uma denúncia? Uma segunda pergunta mais prática. Tem aquele ditado que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas, gente, às vezes é um vizinho, às vezes é um conhecido, às vezes da igreja, você percebe que a mulher chegou com alguns hematomas, é aquela história de caiu da escada, né? Não, caí da escada. Gente, tem coisa estranha, ninguém cai da escada e fica com o olho roxo, né? Quebra uma perna, mas não fica com o olho roxo. E aí tem algumas perguntas aqui, eu vou falar agora junto com essa, porque eu acredito que tem a ver. Uma pessoa disse assim: a mulher que apanha do marido deve denunciá-lo e deixá-lo? E a mulher que apanha do filho, que também é um tipo de machismo, né? E acontece, provavelmente você deve ter visto muito. Aí tem outras perguntas aqui, que independente da pandemia, isso já é um problema. Por quê? É um problema. Aí tem uma pessoa que já quer, você já está ganhando paciente aqui, quer saber onde você atende, se você atende ou não. Qual clínica, né? Onde que é, passa o contato. Eu não sei se você atende, eu não te perguntei antes, mas aí você responde aí. E também tem uma outra pergunta que fala sobre que tipo de política pública você acha que poderia, ou assistência social poderia criar, ou leis que poderiam coibir esse tipo de coisa. Será que falta a parte, imagino, resumindo a pergunta, o que o Estado deveria fazer a mais do que está fazendo que coibiria? Eu acho que eu fiz muita pergunta, né? Vai respondendo aí que eu vou te ajudando aqui. Então, pastora, eu acho assim, que a mulher, ela tem que, quando a gente fala brigas, né? Briga de marido e mulher, então assim, vamos definir primeiro o que é essa briga, não é? Então, peraí, essa briga é algo que é violenta, não é? Ela provoca uma agressão, a mulher está adoecendo, ela provoca uma repercussão na vida daquela pessoa, ou é uma briga que eu estou ali, meu marido deixou o meu violão cair, ele quebrou e eu falo um pouco mais alto? Não é esse tipo de briga. Então, é uma violência. Essa briga, ela é uma violência, ela está me incapacitando como mulher, eu não estou conseguindo reagir, eu não sinto prazer mais em fazer, eu tenho medo, eu não tenho liberdade, eu tenho que ficar a todo momento me justificando, então eu tenho que pensar esse contexto, as implicações. Eu tenho livre acesso à conversa com esse meu cônjuge, com esse meu companheiro. Então, assim, essa questão de briga e marido e mulher, porque tem muitas mulheres que não conseguem reagir a isso. Por vários fatores também, por isso que eu falo que é um assunto bem amplo, porque às vezes a mulher, ela olha, tem mulher que você conversa com ela se sente como se fosse uma cadeira, para ser usada. Tá bom, é uma dependência emocional muito grande, é um medo de conquistar algo novo, não é? É um medo de viver sozinha, é um medo de morrer, é um medo de não conseguir. E esse ciclo da violência, que normalmente existe um ciclo. Então, eu agrido emocionalmente ou até fisicamente, mas muitas vezes depois eu agrado de alguma forma. E esse ser humano, essa mulher que tem essa dependência emocional, por que muitas vezes mãe não denuncia um filho? O vínculo de uma mãe para um filho é muito grande. A esperança de um novo amanhã é muito grande nessas pessoas. Então, eles acham que um dia vai mudar. Vai mudar e eu preciso lutar contra isso, mas não, violência ao qual eu sou agredida, ao qual me incapacita, ao qual eu deixo de me perceber como ser humano nesse mundo, eu preciso mudar esse contexto. E muitas vezes, pastor, é necessário sim o distanciamento. É necessário. Olha, mas vamos entrar na área o casal tem que permanecer, mas o casal ele não pode, a gente não pode permitir
Se essas pessoas não têm condições emocionais de resolverem uma lide de forma civilizada, a gente vai esperar morrer? E eu costumo dizer, mulher, você que passa por algum tipo de violência, inclusive emocional, porque muitas vezes você conversa com uma mulher e ela está num quadro, eu sou depressiva. Você vai conversar com essa mulher, ela sofre violência emocional. É por isso que ela está naquela condição emocional. O marido que adoece ela. Ela está doente porque ela é maltratada e ela não consegue enxergar isso. Isso que é duro, né, Val? Porque é triste. A pessoa sofre, não percebe que está sofrendo por influência ou má influência do próprio marido, olha. Do próprio marido. Então, muitas vezes ela está adoecida, mas ela está confortável porque muitas vezes ela tem uma condição, ele dá uma condição financeira, um certo conforto, mas ele trata ela como se não fosse ninguém no mundo. E nenhum ser humano pode ter esse tipo de tratamento. Todo ser humano tem que ter dignidade quando ele é tratado, quando ele existe, porque a própria criação de Deus foi assim. Ó, mulher, você é tão... As pessoas falam, a Bíblia é machista, de jeito nenhum, ela botou Adão para dormir. Meu filho, meu relacionamento é com você, eu sei de você na sua plenitude, vou fazer algo novo, totalmente diferente. Eu acho isso tão lindo. É lindo, isso eu nunca tinha ouvido, eu estou impactado com isso, vou usar nas minhas mensagens isso daí. É lindo. Porque ele poderia ter feito Eva e, então Adão, o que você acha? Põe o cabelo aqui, põe... Não, Adão, você não vai se intrometer nisso. Fica aí na tua. Meu relacionamento com Eva agora. A hora que você acordar aí a gente conversa. É sensacional isso. Você vai perceber que eu vou te estar dando algo lindo, maravilhoso. Então, mulher, você é isso. A mulher é isso. Não obstante, né, quando a gente se for para uma reflexão teológica, a gente sabe que Deus dá as atribuições para o homem, para a mulher, mas a importância que Ele nos dá como criação, ela é maravilhosa, ela é única, ela é individual. Então a mulher, ela tem que lutar, e às vezes, mulher, que sofre uma agressão, ou psicológica ou emocional, às vezes a porta de entrada para um auxílio é o sistema de saúde. Então, falar a verdade. Está roxa, vai no médico, mostra o roxo. Mesmo que não entre, vai haver possivelmente uma notificação. Se informe, tenha segurança, porque quando a gente tem segurança de como, não fique paralisada. Tenha calma. Se você já está há muito tempo sendo submetida a um tipo de violência, tenha calma. Busque auxílio com pessoas de igreja, pessoas de confiança, com as autoridades, pesquise. Mas talvez a porta de entrada para essa mulher seja a busca. É igual eu estou te falando, uma mulher que busca uma psicóloga e ela está com uma depressão. E durante o atendimento, nos relatos, você percebe que aquele adoecimento vem de uma violência do lar. E ela não percebe. Então, às vezes, a rede de entrada, a porta, né, de entrada para buscar um auxílio, seja também o sistema de saúde. Mas existem muitos outros meios, né? Mas aí, eu costumo falar, né? Olha, foi agredida, liga 190... Olha, eu estou muito... Liga 180, busca ajuda, busca procuradoria, promotoria, não sei, busca ajuda, delegacia da mulher, porque cada município ele tem a sua rede de apoio. Mas talvez essas mulheres que têm essa visão, essa que não sabe que a depressão dela, esse adoecimento emocional dela é fruto desses maus tratos, ela não vai ter essa noção. Então, por isso que quem convive, por isso que até a gente, quando a gente é vinculado com o outro, a gente tem que estar atento a esse tipo de informação. E por isso que a gente tem que acolher. Eu vi uma pessoa com roxo, eu não preciso... a gente ouve muito isso também, né? As pessoas, elas são criticadas.
Mas se você está com esse marido, gente, tudo que esse ser humano não quer é ouvir sermão. Ele quer falar é da dor dele. E por que você não larga essa pessoa? Gente, se fosse fácil, ela não estaria com a pessoa. Já teria largado. Já teria largado. Meu, sai dessa. Sai desse discurso. Merece apanhar. Olha, meu nariz, ele falta cair do rosto quando eu ouço isso, pastor. Gente, se esse ser humano, ele está preso, é falta de empatia nesse mundo. Se esse ser humano, ele está preso ali, aquela situação, é porque ele já não consegue se movimentar. Ah, mas por quê? Não sei, mas acolhe a dor desse ser humano. E quando você vê um roxo, um sentimento, vai sensibilizando essa pessoa a ela se auto-perceber como um ser importante nesse mundo. É extremamente necessário. Ela perde a dignidade, ela não se sente mais importante. Quando ela não começa a achar que ela não merece nem viver, que ela precisa tomar um rumo para a vida dela perdeu a graça. Então é importante, a gente que convive com pessoas, nós não somos sozinhos nesse mundo, vivemos num contexto social. Então a gente tem que prestar atenção no outro. Se eu estou dentro da igreja, eu tenho que prestar atenção na forma das famílias. Se eu sou um pastor, eu tenho que estar inserida, eu tenho que conhecer as famílias da minha igreja. Se eu sou uma jovem, eu tenho que conhecer as minhas amigas, porque tem adolescentes também que já se submetem a determinados tipos de violência. E o ser humano, ele vai carregando a dor e vai pesando, pastor. Eu costumo dizer que parece o saco, aquele saco de Papai Noel, que não tem nada de bonito lá dentro, e vai guardando lá dentro, e vai guardando, porque a nossa sociedade incute também. Ah, mas será? O que ela fez? Ela deve ter feito alguma coisa, deve ter feito, não. Quem nunca ouviu, assim. Quem nunca ouviu, até em situações mais extremas de óbito, certos comentários machistas, de falar, mas o que será que ela fez? Gente, estamos falando de vidas. Vidas importam. Agora, de um modo amplo, vidas. Todas importam. Val, eu ficaria ouvindo você muitas vezes. Vou marcar um dia para ir na sua casa de novo. Porque eu falo bastante, pastor. E só respondendo, como eu faço alguém que perguntou, né? Eu trabalho, atuo com psicologia, mas organizacional, não é? E atualmente eu não tenho tido tempo de fazer de forma particular os atendimentos, não é? Então, assim, eu tenho já me enveredado esforços para os atendimentos institucionais, organizacionais, a qual eu trabalho. Às vezes falta tempo, né? A gente tem tanta coisa. Eu gostaria. Nossa, se eu pudesse. Eu gosto muito do ser humano, desde sempre. Por isso que eu amo a Polícia Militar, me formei em outras graduações, nunca consegui sair desse contexto. Gosto muito do ser humano. Eu acho que ser policial militar é um privilégio que Deus me deu de estar ali e de poder ser alguém para levar algo diferente. Porque ninguém liga o 90 para falar, vem para o churrasco, né? Mas é um privilégio, pastor. Que bom, que bom. Aí eu vou falar com o Pedroso para a gente marcar um dia de novo, para a gente se encontrar de novo. Eu prometo que eu peço para o meu filho não rodar na mesa de jantar sentado lá. Até hoje nós lembramos disso. Até hoje lembra, né? Lembramos. Mas a mesa tá lá, viu, pastor? Tá lá? Não, tá lá. Quebrou. Só que ele tá mais gordinho, viu? Ele cresceu. Não, ela aguenta. Mas beleza, então. Muito obrigado, Val. Obrigado mesmo. Foi uma conversa ótima. A gente, assim, eu pelo menos ouvindo aqui, esclareceu muita coisa que eu não tinha parado para pensar. Acredito que o pessoal que está assistindo a gente também tenha gostado muito, chovendo de perguntas aqui. A gente não tem tanto tempo para falar. Mas assim, em geral, talvez 80% das perguntas que o pessoal fez, você respondeu já, né? A hora de denunciar, como tentar avaliar bem o que é realmente uma agressão, uma violência doméstica, o que não é, enfim.
se sentir segura, né? Se sentir segura, você Quando disse. pesquise, tem como a pessoa ela buscar ajuda e estar segura, não é? E conforme ela for buscando isso, ela vai assim sentindo força, não é? Eu já tive uma vez um relato de uma senhora que ela falou que ela tem ONGs muitas vezes que prestam auxílio, inclusive com psicólogos, com assistentes sociais que vão direcionar. Mas é importante você na sua cidade buscar entender quais os mecanismos de recursos que você tem na sua cidade. Ótimo, ótimo. De novo, muito grato por tudo que você disse. Vamos convidá-la outras vezes, com certeza, para falar de outros temas. Pode deixar, a gente quer ouvir mesmo, fica tranquila. E eu quero agradecer você que esteve nos ouvindo até agora. Eu quero ver com o pessoal da Jubacad aqui se a gente vai ter mais alguma coisa. Posso encerrar aqui? Beleza. Então, muito obrigado, você que nos acompanha já desde as primeiras lives que a gente tem feito. Teremos outros temas. De novo, eu quero pedir que vocês enviem para a gente sugestões de temas, ou críticas, enfim, a gente está aberto para ouvir aquilo que você pensa, se você quiser ajudar, enfim, qualquer ajuda é muito bem-vinda, tá bom? Deus abençoe a todos. Nós teremos mais um louvor. Gostaria que você adorasse o Senhor aí na sua casa. Deus te abençoe ricamente. Bem, pessoal, nós estamos encerrando aí o nosso Jubão em Casa. Foi muito bom ter vocês aí com a gente. Obrigado, pastor Juliano, obrigado, Val, por esse momento que nós tivemos, onde nós falamos um pouco sobre esses temas que são tão atuais, né? Então, continuem acompanhando a gente nas redes sociais. Nós vamos continuar postando nossos próximos compromissos que nós tivermos aqui. Nós vamos estar colocando lá nas nossas redes sociais, tanto Facebook, Instagram e YouTube. E nós vamos encerrar, né, cantando um louvor muito conhecido por todos, onde nós vamos buscar o Senhor a cada dia. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar, tô lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, obrigado por essa live, obrigado por esse momento que nós tivemos com os nossos irmãos aí, Senhor. Que o Senhor nos dê uma noite abençoada,
uma noite de um descanso bom, gostoso, e que possamos amanhã retomarmos as nossas atividades, com as nossas EBDs e os nossos cultos, Pai. Obrigado por cada um, Senhor, que esteve acompanhando esta live, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e te peço. Amém. Boa noite e Deus abençoe você.